Módulo 3, planejamento e controle da produção. Um dos módulos aí mais importante e que vocês têm que pegar a ideia principal dele. O que esse módulo vem trazer para a gente? Ele vem trazer o principal conceito aí de todo mundo que trabalha na área da produção, que é o planejamento. Planejamento, para ele ser bem feito, você tem que ter a matéria-prima, você tem que ter a ferramentaria, você tem que ter informações, você tem que conhecer o processo, os procedimentos, para então imaginar como será a conclusão. Ou, basicamente, se você não sabe o que você vai criar, é bem complicado ou praticamente quase impossível você realizar as etapas anteriores de forma agradável ou coerente. Nesse exemplo aqui que eu deixei para vocês da apostila, eu dou um exemplo bem simples que é o bolo. Então, antes de eu ter o meu bolo finalizado, que seria a minha saída, eu tenho aqui que ter alguns processos antes. Eu tenho a matéria-prima, eu tenho a ferramentaria e principalmente as informações. Sem isso, eu não consigo chegar ao bolo. Mas, mesmo eu tendo essa receita geral, ainda assim o bolo que eu estou gerando, ele não é específico. Como que eu torno isso tão específico? Aí eu defino um sabor, eu defino o tema, eu defino a aplicação posterior. Então, fazer um bolo, você pensar numa forma muito simples de alguma produção, ela até que é ligeiramente fácil. Mas quando você pensa aí nesses pormenores, é aí que mora o problema. Então, são esses pormenores que dão luz aí ao produto final. Um exemplo seria eu falar que esse é um bolo voltado para a festa de aniversário. Então você já pensa num recheio, você já pensa numa decoração, você já pensa em vela, você já pensa em balão, toda aquela coisa, porque é um bolo de festa de aniversário. É uma característica muito forte o bolo de aniversário. Se eu falo que é um bolo da tarde voltado para você lanchar, fazer um lanche rápido, consequentemente, talvez você não queira esse bolo tão doce, tão recheado, com glacê e coisas do tipo. Então, um bolo de fubá, um bolo de trigo, de coco, algo mais simples, mais tranquilo e que talvez não venha te dar uma dor de barriga ou uma indigestão mais tarde. Então, a característica do processo influencia muito no planejamento. Esse é um ponto que eu queria que vocês tivessem entendido bem claro nessa fase de etapa aqui. O produto final ele vai auxiliar você na escolha e na definição da matéria-prima. E saber fazer esse processo de reengenharia, né, de fazer esse processo todo ao contrário, ele é muito importante. E esse processo de produção, de transformação em geral, ele envolve aí três conceitos que vem lá da metodologia inglesa e japonesa, que é o input, process e output. Então, entrada, saída e o processamento. A entrada não é só matéria-prima, tá? Por favor, a entrada ela é todo o material que vai ser necessário para a realização do processamento e a saída. Então aqui entra medida, aqui entra mão de obra, aqui entra tudo isso. Ou seja, faz muito sentido você linkar essa entrada lá com aquela planilha que a gente falou sobre Ishikawa, que é uma das ferramentas da qualidade. Então, se você define uma medida errada aqui, na hora do processamento vai ser feito errado e, consequentemente, a saída também vai ser equivocada. E aí tem até um exercício passado da aula que eu falei sobre o café ralo e muito doce. Então eu pedi para que vocês fossem atrás aí de peripécias e tentassem se desdobrar para tentar chegar a um ponto muito específico disso. Gostei bastante das respostas. Teve algumas pessoas que foram bem além, como se tivessem chegado o processo acontecendo na sua frente por câmeras. Teve algumas pessoas que se ateram ao simples. Pouco pó, muito açúcar, muita água e coisas do tipo, atrapalhando no rendimento. E falando sobre o rendimento ainda, a gente tem a questão da produção gerar custos. Então é claro que todo mundo quer a produtividade, quer um rendimento maior, quer que quanto mais matéria-prima você coloque mediante esse processamento, você tenha mais saídas ainda. É aquela coisa, não sei se vocês repararam recentemente, trazendo um tópico aqui, a maioria dos produtos do supermercado, quando você vai fazer essa ação de compra, eles mudaram. E essas mudanças são bem leves.
E às vezes essa mudança ela é tão leve que aparenta como se você estivesse ganhando. Vocês já repararam na caixa de bombom? Há uns 10 anos atrás, ela estava lá específica 500 gramas. Há alguns anos atrás, abaixou para 400/380 gramas, ou seja, você perdeu 120 gramas praticamente de produto e o preço continua o mesmo. Então, para a empresa, é uma vantagem muito grande na produção, porque antes ela fazia com 1 quilo de chocolate, né, de uma maneira bem esdrúxula, só para você entender a comparação e a proporção, ela fazia 2 caixas. Hoje, praticamente, como ela está com uma caixa de 250 gramas, ela faz 4. O que fazia antes 2, agora faz 4. Então ela dobrou. Claro que com isso tem inúmeras taxações, preço de matéria-prima que subiu e outras coisas. Mas ainda assim, a justificativa desse aumento ela tem que ser avaliada depois. Mas falando puramente de rendimento, ou seja, antes ela produzia 2, hoje ela consegue produzir 4 pelo mesmo preço, se não maior. Então a produção ela vai gerar custos, você sempre está buscando rendimento e quem acaba pagando isso é sempre o consumidor final. Então o consumidor final ele acaba pagando por todo esse processo. E é claro que se não agregar valor para ele, ele não vai querer adquirir o seu produto, que é um dos pontos fortes que a gente falou da qualidade. Só ainda batendo nesse ponto, é interessante você perceber que o marketing e a logística ela acaba saindo do seu bolso também. Então aquelas campanhas publicitárias, esses fretes, essas coisas todas que envolvem esse lead time, falando de certa maneira aí de produção, que é você ter a mercadoria no momento que você precisa, ele é muito importante para a marca e para o marketing da marca também. Só que isso tudo é mais caro. As pessoas começaram a aprender, principalmente agora nessa época de pandemia, nesses últimos 2 anos, que vale a pena você esperar 10, 15, 2 semanas para que você não seja taxado com esse custo de logística tão alto e o custo também de armazenamento de estoque, porque essa mercadoria parada lá, eles têm que ganhar em cima dela. Então, basicamente, todo o sistema ele vai girar tentando ganhar o máximo possível. Então, a produção gera custos, a armazenagem dela gera custo, a entrega, o marketing, tudo tem esses custos aí agregados. E quem paga isso tudo no final é você. Dentro desses pontos, a gente vai subentender que existem modelos de produção. Então, nem toda produção ela vai funcionar igual. Existem as de nível de automação, que seriam as produção contínua. Então, quase não vai ter aí a mão de obra humana no meio da produção. Você tem isso muito na parte aqui do automobilismo. É mais no final, na hora do centro de distribuição, da montagem final, que você tem aí uma certa quantidade de pessoas na linha de montagem. Mas em sua produção geral, no mais massivo, é bem pouco. A produção intermitente, ela também você vai aí ter ela por partes. Então é onde você vê os lotes, você tem a entrada talvez dos códigos de barras aí também. A anterior possui, mas aqui ela é mais caracterizada por isso. Agora eu produzo rosquinha Mabel de coco. Agora eu produzo rosquinha Mabel de leite. Depois eu troco o sabor. Então essa produção intermitente, ela me dá um mix de produto maior. A produção contínua nem tanto. A adequação dela, o modelo que eu vou fazer o meu layout lá de produção, ele é mais fechado. A produção intermitente não, ela já me dá essa abertura, eu tento reaproveitar a máquina que eu possuo para ter um mix maior de produção. É como se você tivesse o fogão aí na sua casa e você pudesse, né? Pudesse não, você utiliza ele para fazer várias coisas. Você pode assar uma torta, você pode assar um frango, você pode fazer um arroz, você pode fazer um caldo. Então ele é uma ferramenta que vai te auxiliar em vários processos. Agora, se você tivesse somente uma airfryer, somente um micro-ondas, ele te limitaria muito. Então, você não conseguiria, talvez, ter o mesmo mix de produção. Então, o tipo de ferramenta que você tem na produção intermitente também diz muito sobre o mix produtivo que você tem. E aí, a gente tem as produção por projeto e grande projeto. Das duas formas, você tem uma adequação muito grande e um investimento muito alto para simplesmente ter um produto final. E esse produto final, geralmente você vai girar em torno dele. Então a gente tem aí pontes, a gente tem prédios,
a gente tem navios, a gente tem aviões, então são produções extremamente grandes e que a replicação dela não é tão fácil, então você não consegue produzir isso em série. Quase todo produto que sai daqui, ele é único. Então, você vai ter essa variação nos modelos de produção. Depois disso, vem a parte que é a hora que dói no bolso, que é a hora que o gerente de produção fica doido, o engenheiro de produção fica doido, o financeiro mais ainda, e é a briga, que é a produtividade. É a hora que você precisa ter um conhecimento muito grande e aplicar bem as ferramentas da qualidade, porque é através dela que vai demonstrar os índices e os resultados da empresa. Doeu no bolso, consequentemente, vai doer para todo mundo. E aí vem a questão do dimensionamento. Esse dimensionamento, uma vez que ele é feito errado, você vai ter sérios problemas. Primeiro, afeta nessa produtividade. Então, o que era para ser produzido, ele vai sair com uma qualidade inferior, ou talvez ele saia com uma qualidade muito alta, e esse não é o que você espera. E é claro, também há o gasto demais de material, a demora na entrega e assim por diante. Mas como assim, professor? Uma qualidade muito alta pode atrapalhar a empresa? Pensa comigo o seguinte: quando você sai para lanchar, você tem 3 modelos praticamente de estabelecimento que pode te atender. O primeiro, você paga barato, o salgado já está pronto, não possui tanto recheio, o foco dele não é vender um salgado quentinho, bem recheado, macio, é te entregar na hora que você precisa e por um preço baixo. Consequentemente, a qualidade dele é ruim. Então, o que você está comprando nesse salgado? Tempo. Existe o segundo modelo, aonde você vai, a pessoa tem o salgado lá, ela vai assar ele de uma certa forma, vai demorar ali coisa de 5, 6 minutos, vai te entregar ele com um sabor melhor, um tempo de espera maior e o preço também um pouco maior. Então você consegue esperar. Então o que essa pessoa está te vendendo? Um pouco de cada. E talvez você tenha tempo para esperar isso. E existe o terceiro. Eu vou montar do jeito que eu quero. Eu vou esperar coisa de 1 a 2 horas para ser atendido, até o meu pedido ficar pronto, porque ele é único. O preço vai ser bem alto, só que o tempo vai ser mais alto ainda. Então nesse eu estou comprando qualidade. Então não faz sentido você chegar lá, nesse local, onde o foco é vender barato e te entregar na hora, você chegar lá e ter um produto extremamente recheado, com uma qualidade altíssima e que você não espere nada. Ele não investiu nisso, ele não tem retorno nisso. Então, para o dono da empresa, isso é ruim. Para o cliente, não. Para o cliente vai ser ótimo. Ele iria pagar ali R$ 2,50 num salgado que poderia valer 10. Então, para ele foi um ganho muito grande. Só que atrás eu falei que para nessas negociações, quando você pega isso daí para estar aplicando, tem que ter valor para os dois. Se tiver valor somente para um, isso já tem uma quebra. Então esse dimensionamento aí, ele tem que ser sempre buscando essa parte de igualdade, agregando valor para quem está recebendo e para quem está fazendo também. Outro ponto é sempre buscar o 100% de rendimento. Na sua casa, eu creio que quando você vai fazer compras, você deve adquirir aí ovo, principalmente agora nessa parte da quaresma. Quem faz aí, quem é adepto a essa parte religiosa, costuma consumir mais ovo. E o que acontece? Você vai lá, compra aquela cartela com 30 ovos. Qual que é a chance e principalmente qual que é a garantia que você tem de que aqueles 30 ovos que você vai quebrar ali, vai consumir ele ao longo do mês, ao longo da semana, todos eles vão estar em perfeitas condições? Então, você não tem uma garantia. Você pagou ali 13, 14, 15 reais naquela caixa com 30 ovos. Se um daqueles está podre, praticamente você não comprou 30. Na sua visualização você comprou 29. Se você pega 5 podre, então você na verdade pagou por 25. E essa daí é a parte onde a gente entende o rendimento. Eu tenho a matéria-prima, comprei ela para produzir 30. Só que ela quase nunca vai sair 30, a não ser que você tenha um controle aí dos deuses mesmo, para que ele seja esse 100%. Sempre há perdas durante o processo. Claro que você tenta minimizar ao máximo, só que num processo que não tem controle, que ele não tem planejamento, não tem gerenciamento,
isso daí acaba caindo muito mais. Então, se você tem esse rendimento aí e você não controla ele ou não calcula, é onde você acaba falindo, porque você não conhece a produtividade, você não está dimensionando isso para gerar um custo para que o seu cliente pague ele lá no final. É por isso que tudo sofre reajuste, porque primeiro dói no bolso da empresa e aí ela tem que reajustar o produto final para que ela consiga receber essa margem e continuar viva. Só que é claro, o trabalhador ele acaba recebendo isso diretamente nos peitos, porque qual que é a saída dele? Trabalhar mais para que ele possa ter uma renda que supra essa nova necessidade do mercado em ter aumentado esse processo. E aí a gente vem aos modelos de produção. Então nem tudo é o material acabado. A gente vai ter dois modelos aí básicos, que seria o acabado e o intermediário. Eu posso vender peças e componentes, como eu posso vender o produto feito e manufaturado. Voltando lá para a área de Henry Ford, quando ele começou a produção em massa, lá em 1920, 1916 por aí, ele começou a vender o carro dele lá, o modelo T preto, todo acabado. E um dos lemas dele era: todo mundo pode ter o meu carro preto, desde que seja no modelo T e na cor preta. Contraditório, mas não, o que ele quis dizer, não tem variabilidade. Você vai comprar o carro desse jeito, e é desse modelo, e só tem ele. Futuramente, o que aconteceu? As outras revendedoras, as outras marcas que ainda surgir, elas pensaram no mix. Peraí, se a pessoa quiser um carro rosa, se a pessoa quiser um carro azul, se ela quiser um pouco mais redondo, se ela quiser com mais porta, menos porta. E aí é a hora que eles começaram a fazer produtos intermediários justamente para suprir e alterar. Imagina você ter que comprar alguma coisa. E essa coisa, quando estragar, você tem que trocar a peça inteira. Então era muito comum naquela época. Estragou um pino, não tinha um pino para substituir, mas tinha a porta inteira. Então, ou você fazia uma gambiarra, ou você acabava por trocar toda esse componente. Hoje você tem essa produção muito alta voltada para o intermediário. Se você olha aí para uma bicicleta, você consegue comprar praticamente qualquer peça dela separada. A garupa, o rolamento, o guidão, o raio, o rolamento de cubo. Você consegue comprar tudo separado. A mesma coisa também do carro. Poucas coisas que são vendidas em conjunto, porque na geração de custo, no rendimento e produtividade da empresa, não vale a pena vender separado. Dentro disso daqui, existe uma teoria que é mais voltada para a área da financeira, na área do controle, que é o seguinte: na panificadora existem alguns produtos que não geram esse lucro para a panificadora em si. Então, se você vai lá e compra, digamos nessa panificadora você compra uma torta de frango. Nessa torta de frango, a empresa praticamente vai ganhar coisa de 10, 15 centavos nela. Só que você precisa ter esse produto para chamar o seu cliente. Talvez o cliente venha, compre essa torta. Nessa torta eu ganho 10, 15 centavos. Mas no pão de queijo que ele leva para casa, no pão de sal francês que ele leva, na rosca, ou no outro produto que ele levar, eu vou ganhar aí coisa de 100 a 200% em cima. Então vale a pena eu ter essa torta, não pelo que eu vou ganhar dela, mas pela publicidade, pelo marketing, a fidelização que o cliente vê em trazer. Eu vou nessa panificadora porque tem tudo que eu preciso. Senão eu acabo optando em ir por outro lugar. Então tem essas jogadas aí também. E é claro que a gente tem aí dentro disso ainda o ritmo de produção. Quem aqui nunca tentou fazer o dia render mais? Queria que o dia, ao invés de ter 24 horas, em algum momento tivesse 36, 48. Justamente pela questão do rendimento. Você queria produzir mais, só que o tempo seu era escasso. Não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Se eu tivesse mais pessoas para me ajudar, se eu tivesse mais um equipamento. E isso acaba acontecendo muito na linha de produção. Não vai ser uma nem duas vezes que você vai passar aperto. Se você tiver as 10 máquinas produzindo isso, você sabe que vai rodar certinho o mês. Só que máquina quebra, colaborador falta, produção, principalmente a matéria-prima, atrasa e outros várias coisas que podem estar acontecendo mesmo. E isso vai afetar diretamente o ritmo da produção.
Só que o principal aí é o gargalo, é ele que limita o ritmo máximo da produção. É a mesma coisa de você ter uma conta na Netflix hoje. Elas são quantas telas? 5, se você tiver a conta aí. Então eu comprei minha Netflix, são 5 telas. Se eu tiver 10 televisões em casa, 10 pontos aí de televisão, eu preciso ter quantas telas da Netflix? Eu precisaria comprar 2 pacotes e aí eu teria acessível para 10 telas. Só que aí existe também a questão aqui do gargalo. Então, se eu tivesse 20 televisões na minha casa e eu só tivesse dinheiro para pagar 3 dessas contas da Netflix, então eu atendo 15. As outras 5 iriam ficar obsoletas. Para que eu tenho então essas outras 5? Não faz sentido eu manter elas aqui. Então eu deveria vendê-las. Esse é um ponto onde você tem maquinário demais, onde você tem um nível de ferramentaria muito alto, onde você tem funcionário demais e a sua produção está muito baixa. Você acaba tendo que se desfazer deles ou tentando mexer, vendendo mais para que você possa suprir isso. E o contrário, que é a maior realidade, que é você tem produção demais, venda demais, maquinário e operadores de menos. Aí é onde você precisa ter hora extra, você precisa ter contratar terceirizada para te auxiliar, você precisa terceirizar o serviço e dentre várias outras coisas aí que você vai fazer de jogada na linha de produção para fazer esse gargalo sumir e principalmente se ater às necessidades que você precisa. E aí dentro disso a gente tem muita coisa que vai entrar dentro da área de produção sobre cálculo e redimensionamento da mão de obra. E aí tem uma pergunta, então o quanto eu vou saber, o que eu devo produzir? Você sempre vai se basear na demanda. Quem aqui já fez um almoço em família sabe muito bem como é isso. Então se você tem aí a sua família, está acostumado a ter 3, 2, 4 pessoas em casa, você sempre vai comprar o suficiente para isso. Você foi na rua, chegou e você comprou 3 pedaços aí de pastel, 3 pedaços de torta, o que seja, na rua, trouxe para sua família para eles lancharem. Chegou lá, os seus parentes lá do Tocantins, de Minas Gerais, está todo mundo lá. Vieram em 2 carros, tem 20 pessoas. Aí você fica até sem graça. A primeira coisa que você subentende é: não vai dar. Vai faltar e muito. Por quê? A demanda ela é muito maior do que aquilo que eu comprei. Da mesma forma, seria verdade. Faço uma festa de aniversário, convido aí 30 amigos, vou lá, compro 2 centos de salgado, refrigerante para todo mundo, e na hora da minha festa de aniversário, vem somente 4 pessoas. Então o que vai acontecer? Vai sobrar muita coisa. Então eu gastei demais e no final não teve essa demanda de consumo. Então você precisa sempre ter essa certeza, ter esse controle na parte dos pedidos. Então é isso que a gente fala sobre a gestão e o controle da produção de forma geral. A gente percebe que vai ter vários setores unidos justamente para que você consiga não ter esse desperdício na hora de fazer ou fabricar, né, a produção muito grande, ou você ter uma demanda muito alta, vendeu tudo e não conseguir entregar. Dentro do chão de fábrica, como que eu vou fazer para controlar isso? Várias ferramentas da qualidade já foram apresentadas, voltado mais para a gestão. Um dos mais utilizados aí seria o QAP, que é o quadro de produção de hora a hora, e a gente tem o Kanban, que é uma metodologia japonesa, que ela é muito fácil e ela parte muito para a gestão visual. Então você vai ter um mural ali dos pedidos, e aí você tem o que é para ser feito, o que está sendo realizado e os que já estão concluídos. Então aqui eu vou priorizar, aqui é o que está sendo feito no momento, e aqui é o que já está pronto, que pode ser embalado e que vai ser distribuído, que já finalizou o pedido, e eu já posso até falar para o cliente que já está saindo para entrega. Então, com isso daqui, com a gestão visual, eu consigo facilitar e agir em cima do que está acontecendo na realidade da minha empresa. E é claro que tudo isso é simplesmente para que você não tenha estoque muito alto é mercadoria parada é dinheiro parado, e principalmente, quando você tem essa parada aí, talvez o seu produto ele não consiga entrar no mercado novamente, porque a tecnologia aumenta,
O preço que você gastou agora para produzir ele pode ser que despenque no próximo semestre, no próximo trimestre, e aí você não tenha lucro nenhum com ele, ele vai cair muito. Então são inúmeros fatores que você não sabe devido ao tempo. Então manter estoque é desperdício. Claro que você precisa ainda ter um estoque mínimo. E para esse estoque mínimo você precisa ter um lote econômico de compra. Então eu não vou comprar muita matéria-prima, vou armazenar tudo porque está barato, depois eu produzo e vendo. Eu não sei se eu tenho demanda para isso. Então vai ser sempre esse jogo de cintura. É bastante coisa, é bem complicado, você tá nessa balança. Mas se você age por impulso, você acaba aí tendo muito desperdício no final. E é onde a maioria das empresas, principalmente pequenas empresas, falha. Vê o produto numa promoção, compra em excesso, não consegue vender, fica sem esse dinheiro no caixa e aí ela começa a esperar e tentar empurrar isso no cliente, só que não é mais o que o cliente deseja ou talvez ele nunca ia desejar. Então, estoque alto de produto, ele é dinheiro aí jogado fora, porque você não tem nenhuma garantia de que ele vai ser vendido. E mesmo que você compre tudo isso e produza, ainda pode ter problemas aí com futuros cancelamentos dessa compra ou aquisição. Você pode ter algum barramento de licitação ou assim porventura. Então, existem contratos aí que pelo menos depósito de 50% e outras coisas para se resguardar. Mas, mesmo tirando tudo isso, ainda fica claro que estoque muito alto é desperdício. Não façam isso. Na pior das hipóteses, é melhor você atrasar do que gerar um estoque muito alto e você não conseguir se desfazer dele depois. Então, basicamente, esse era um resumo sobre tudo que era para ter entendido nessa cartilha, sobre o que foi apresentado nessa apostila. E o principal aqui é você entender que para você construir alguma coisa, você precisa entender o processo dele por trás. Esse processo por trás, até chegada nesse produto finalizado, é conhecido como produção. A produção conta com as entradas, o processamento e a saída. Dentro disso tudo, a gente vai ter a aplicação de custos. Para mim ter a aplicação de custos, eu preciso entender o meu modelo de produção e principalmente o rendimento. Lembrando que nisso tudo eu posso estar produzindo produto totalmente acabado ou intermediário e que o meu ritmo de produção vai ser definido aí pelo meu gargalo. E é claro que para me saber o que eu tenho que produzir, eu preciso entender e ter uma boa gestão da demanda, que seria o meu controle de pedido. E mesmo que eu tenha isso tudo, tomar muito cuidado com os estoques na hora de produção, porque isso me gera custo e esse custo aí eu não sei se eu vou conseguir pagar ele. A respeito do material, vocês têm alguma dúvida? Não, a respeito do material tá tranquilo. Você tem esse material disponível para nós? Esse aqui? Tenho, eu deixo Sim. ele na plataforma, mas eu envio para vocês sem o menor problema. Ótimo, gostei muito dessa parte, é bom ter para trabalhar com. Certo. Então eu vou partir agora para a aplicação do fórum, explicar ela para que vocês não vá muito longe do que eu estou cobrando. Então, qual que é o viés do fórum aí? O que eu estou cobrando nele nessa parte? O fórum 1, ele fala sobre produção, planejamento e controle. Então, ele dá uma revisada aqui sobre o que é entrada, sobre o que é processamento e sobre o que é output, só para você se situar na questão. E aí, o que eu cobro de você? Para você elaborar uma entrada e um processamento da seguinte demanda, que é o pedido de produção. Então, é a saída. Bolo de chocolate de 400 a 800 gramas, café 250 ml a 500 ml, e lavar a casa, você vai escolher um cômodo e me dizer sobre isso. Então, vamos aqui por etapas, tá? Eu não vou aplicar nenhum desses três, porque eu quero que vocês escolham um deles e me falem lá no tópico do fórum, na atividade de vocês. Eu expliquei para algum aluno, não lembro mais quem foi, ele me veio me perguntar um pouco sobre isso no privado. E eu falei para ele, deu o seguinte exemplo. Você pode pegar aí a calibração do pneu. Então, a saída que eu quero é o pneu cheio. O que eu preciso fazer para encher o pneu do meu carro? Primeiro, eu preciso ter o carro. Segundo, o pneu.
Terceiro, eu preciso ter a bomba lá com ar comprimido. E aí acabou? Não. Eu preciso saber quantas libras, eu preciso entender como que eu vou fazer isso, então eu vou ter que pegar a bomba, colocar no pino. Toda essa parte de desenvolvimento é o processamento. Toda a parte de matéria-prima, de você ter essas coisas e essas informações, você sempre vai ver o verbo aí, elas estão na parte de entrada. Então, o que eu poderia definir como entrada? Carro, ar comprimido, 35 libras ou 35 PSI, desculpa. Você ter o pneu, você tem o combustível, aí eu vou deixar você ter a sua lista de receitas. O que é o processamento, então? Estacionar o carro de tal forma, destampar todos os 4 pneus, abrir o porta-mala, colocar o step para fora, coisas do tipo. Então, você vai me definir como seria feito isso para que eu tenha o produto final, que é pneu do carro calibrado. Como que eu sei que o pneu do carro está calibrado? Todos os 5 estão cheios. Como que eu sei que todos os 5 estão cheios? Eu vou ter que colocar o ar comprimido lá em tantas libras aí, que é o comum que eu ponho. PSI, desculpa. E aí você vai lá e põe 35, 34, 33. Como que é o processamento disso? Vou estacionar o carro, eu vou ter que ir lá na maquininha, vou ter que digitar a quantidade de PSI que eu preciso. Eu vou desenrolar a mangueira lá da bomba se ela tiver. Vou até pneu por pneu, confiro, espero o sinal sonoro e assim eu sei que cada um está com a libra correta. Tampo ele, finalizo e ligo o carro e vou embora. Então, esse seria todo o processo, todo o procedimento para você ter o pneu do carro cheio. Então, o bolo de chocolate de 400 gramas, 800 gramas, basicamente o que não pode ter aqui? 1 kg de farinha. Só 1 kg de farinha aqui já ultrapassou a gramatura do bolo que eu cobrei. Se você me dá todas aqui, é farinha de trigo, é isso, não sei o que, esquece também do chocolate em algum modelo, que seja em pó, que seja em barra, raspa, que você esteja utilizando para me dar essa receita, também já não é bolo de chocolate mais. Mesma coisa do café. Aí você vai lá e me fala, olha, a entrada dele é 1 litro de água. Já não faz sentido. Só aí você já vai gerar mais do que 500 ml de café. Então aí você pode colocar água para ferver, mexer o pó, fazer isso, coar, coisa do tipo. Então isso tudo seria relacionado ao processamento do café. Caso você escolha lavar a casa, escolher um cômodo em particular, então você vai precisar de um balde de água, sabão que você usa, limpol, tudo isso, rodo, pano de chão, e explicar, olha, você vai esfregar assim, depois você vai jogar água, rapar a água para o local que tiver o buraco de escorrer aí mais próximo, para o ralo, e assim por diante. Então, é basicamente você me descrever como que é o processo, como que eu faço, você está ensinando alguém fazendo o processamento, o que vai levar e o final é o produto pronto. Então é basicamente você fazer o planejamento completo desse produto ou serviço. Lembrando então que lavar a casa eu categorizo aqui como um serviço. O café e o bolo de chocolate eu sei que é uma produção de bens, né, material, e lavar a casa é uma produção voltada para serviço. Então aqui a gente tem essas duas qualidades aí também bem distribuídas para vocês entenderem melhor. No fórum 1, tem dúvidas? Só uma curiosidade aí. Sim, pode Aí falar. você explicou sobre o que é o planejamento, sobre a maneira de tudo que você explicou sobre o bolo, né? Foi Uhum. uma explicação. Essa questão da explicação vai ser pausada como um processo de produção? Vai precisar contar os erros ou não? Somente o que tem que ser feito? Somente os acertos. Você não precisa ter os erros. Mas no processamento, se a pessoa segue o que foi estipulado anteriormente, não tem como errar. Isso na teoria, tá? Lembrando teoria. Se eu falo que você tem que ter 2 colheres, o que totaliza aí 40 gramas de pó de café, que lá no processamento você vai pegar 40 gramas de pó de café e diluir na água e mexer durante 5, 6 minutos. Se a pessoa chegar lá e ela olhar que tem só 20, o que ela deveria fazer? Ter mais 20. Então, o pensamento dela tá faltando, não dá para fazer.
Só que o que a maioria dos colaboradores fazem? Não confere. Então ele só pega e joga lá. Não é problema meu. Não fui eu que separei, não fui eu que medi. O meu serviço na empresa é somente pegar o pó e virar na água. Então esse é o maior problema do colaborador dentro da área de produção. Ele não fazer essa averiguação. Então a gente não está olhando esses erros. Outra coisa, não estou cobrando também parte orçamentária. A parte orçamentária ela entra também no planejamento de forma abrangente, mas vocês não precisam fazer ela porque senão vai ficar muito extenso. A minha intenção é somente vocês entenderem o planejamento da produção como um todo, mas deixar bem claro que todos os métodos, medidas e preço também entra, tá? Então, só para finalizar, o que eu vou produzir, a maneira que eu vou produzir e as etapas. Valores, contas, erros, não precisa. Não precisa, eu não estou cobrando. É mais como você vai chegar ao produto final mesmo. Quero que você faça o processo inverso aí, para ver se você entendeu bem o que é cada parte do procedimento. O que é as entradas, o que é o processamento e o que é a saída. Só para ver se conseguiu definir bem isso. Entendi. Muito obrigado. Tem mais dúvidas do Fórum 1? Se não tiver, eu vou passar para o Fórum 2, explicar ele também. No Fórum 2, ele está voltado mais para a parte do controle da produção. Então, de novo, é questão discursiva. Não estou cobrando que você faça um texto lá, mas respostas diretas demais, rasas, sem complementação, sem algum fundo de contexto, sem argumentação clara, não vai valer. Valer, assim, no sentido de ter uma nota relevante. Então, toma cuidado com isso. Aqui eu peço para você me descrever, né, um acontecimento da forma mais detalhada possível, focando no planejamento e o equívoco que fez você errar, né, o produto gerado ou quase gerado, se você tiver corrigido a tempo. Um exemplo aqui que eu dei foi você tá lá fazendo café e aí, por algum descuido visual, você confunde os recipientes de açúcar e sal. E aí, ao invés de você colocar 2 ou 3 colheres de açúcar, você acabou colocando 2 ou 3 colheres de sal, continuou o procedimento. Na hora que você foi servir o café e tomar, você viu que o café estava salgado. Então, esse seria um exemplo de você pegar e descrever. Estava realizando o café, sabe-se que no café, então eu quero que você explique isso porque é o planejamento. O café geralmente vai açúcar, e se você gosta ele pode também não ir, mas o normal é que o café vai açúcar e tudo mais, e ao pegar, e aí eu quero que você me explique o que te levou ao erro. Confundir o recipiente de açúcar e sal. Subentende-se que os 2 potes então eram muito parecidos. Talvez os 2 estivessem numa daquelas latas que são idênticas, a cor e a tampa. E aí acabou que a pessoa confundiu e trocou. Compreenderam então a ideia aqui do que é para vocês buscarem e relatar para mim? Quer dizer, você tem que relatar aquilo que você fez de errado, né? Aquela parte assim que a mulher fala para você, eu te disse, pode colocar ou não? Eu te avisei. Eu te avisei. E isso, por mais que você esteja falando, é engraçado porque dentro das empresas acontece demais. O colaborador, é o que eu estou falando, já pega essa visão aí do colaborador dentro da empresa. Ele praticamente vira para quem é líder, para quem é auxiliar, para quem é analista e vai dizer, eu não sou pago para pensar, eu sou pago para fazer, eu recebo para fazer. Então, ele vai pegar e ele vai funcionar como um robô. Se você trocar a ferramenta dele de algum lugar, mesmo que você identifique, olha, aqui antes ficava fécula doce, agora é fécula salgada, ele ainda vai errar. Se ele não errar o do segundo turno, vai errar, o do terceiro turno vai errar. Mesmo você colocando placa, você colocando tudo. Por quê? Estava no lugar que era para estar de doce, tem a placa de identificação, mas ele vai ignorar por algum motivo. E principalmente, ele não lê a embalagem, o rótulo, e aí ele só aplica em fazer. Então o colaborador dentro da empresa, não são todos, claro, mas a maioria, ele está lá simplesmente como apertador de botão. Ele está lá para fazer e para realizar. Pensar não foi uma das coisas que ele foi contratado, infelizmente. Então ele praticamente prega isso. Nesse caso aí, você não precisa nem trocar, você pode colocar a placa, você pode colocar o que for. Mas se o vidro tiver a mesma cor da fécula, ele vai usar o sal e não vai nem
Ele vai falar pra você, não, eu olhei o vidro, é igualzinho. Nem leu o que tava lá, ele só pegou e colocou. Se eu não me engano, Marcelo, você me falou que trabalhou, acho que foi na Cifarma, certo? É, E foi nesse caso aí que um amigo meu hoje, ele tá aposentado. Nós fazíamos, eu e ele, a gente fazia hormônio feminino, anticoncepcional, né? uhum. A gente pegou um saco de areia, colocou lá perto, sabe? E sempre tinha esse saco de areia. Num dia, uma menina da área da limpeza pegou o nosso saco de hormônio e colocou no lugar do saco de areia. E a gente sempre colocava esse saco de areia em cima da máquina. Como era areia, você colocava de qualquer jeito. Ele pegou, colocou de qualquer jeito, ele intoxicou com hormônio. Ele Nossa. automaticamente se aposentou. Então, é coisas que não dá, infelizmente não dá. Marcelo, há um Pode tempo, falar. Matheus, desculpa. Há um Uhum. tempo atrás teve um filme da Disney, da Pixar, aquele Insetos, das formiguinhas, né? Em que uma cena muito interessante, as formiguinhas vinham em fila, assim, carregando mantimento, caiu uma pedra na frente. Elas desesperaram, né? Ah, mudou. Quer dizer, ninguém sabia o que fazer porque mudou. Ninguém sabia como mudar. É muito interessante esse exemplozinho assim prático, né? De que muda alguma coisa, as pessoas falam assim, não dou conta de mudar. Não dou conta de sair disso aqui. Né? Hoje, um exemplo muito clássico disso, as pessoas desligou o computador, ninguém sabe fazer mais nada. Não, pessoal, peraí, pega a calculadora aqui, senão, não, peraí, se eu não lançar na planilha, eu não sei sair do outro lado. Não sei sair do outro lado se não tiver o computador ligado. Tá? Então, quer dizer, as pessoas acabaram ficando bitoladas ao processo. Se você mudar o processo, é muito difícil. Tem um exemplo muito clássico disso aí também, desculpa falar muito, mas é o seguinte: o pessoal que trabalha com máquina rodoviária pesada, essas máquinas de estrada, esses tratores grandes, né? Esses tratores de esteira e tal. Então você vê lá o modelo D8, D9, o K10. Tá. O cara que trabalha no K8, numa empresa muito grande, ele vai trabalhar no K9, né? Vamos assim dar um exemplo, né? São modelos. Para ele passar, ele tem que fazer um curso de preparação. Por quê? Porque ele é tão bitolado aquele modelo, muda pouca coisa, mas ele é tão bitolado que ele vai apertar os mesmos botões. E não é. Às vezes muda um botão de painel, o cara fica. Então eles fazem uma adaptação de um mês nele. Eu não vou muito além, não. A atualização do Android mesmo aí, dos aplicativos que você já utiliza, no tanto de transtorno que gera. Ai, cadê? Atualizou o Android hoje, a pessoa parece que já não sabe mais mexer no celular durante a próxima semana. Ai, que não é aqui mais, que mudou, o ícone daqui foi para outro lugar. Antes eu entrava era aqui, agora não entra mais. E aí a pessoa ela vira literalmente um analfabeto. Acabou de mudar qualquer coisinha que seja no meio do processo, já era para a pessoa. Ela simplesmente deleta toda a informação que ela já teve na vida dela. Ela não tenta se adaptar rapidamente e associar, falar, não, peraí, só foi para o lado e agora o outro está aqui. Ela não faz esse raciocínio lógico. Quando você trabalha no sistema de produção intermitente, né, que nós vimos lá atrás, isso é necessário você ter essa condição de adequação muito rápida. Tá? Você citou o exemplo de fazer rosquinhas, né, fazer biscoitos. Né? Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, ele está acostumado a fazer rosquinha de coco, ele sabe que ele tem que usar 200 gramas de açúcar por batelada. Né? Vamos dar um exemplo. Né? Se ele for fazer rosquinha de baunilha, ele tem que usar 230. É só exemplos hipotéticos, né? Então, a pessoa que trabalha na linha intermitente, ele tem mais ou menos essa condição de quebra, porque ele tem um padrão, né? Ele quebra o padrão no meio, né? Eu vou produzir 2 toneladas de rosquinha de coco, eu sei que eu vou usar 200 gramas por batelada. Eu vou produzir 2 toneladas de rosquinha de baunilha, eu vou usar 230. Então, ele quebra o ciclo. Mas se você pegar um cara que estampa a chapa, né? Ele só estampa a chapa num processo industrial, num processo mecânico, ele só sabe estampar a chapa ali. Se você mudar a bitola da chapa, ele vai continuar estampando a mesma chapa.
Então, o sistema de produção também te faz te bitolar um pouco ou não? Ele te deixa muito dependente. Foi um bom ponto você falar sobre esse tema que eu citei a respeito da rosquinha. Voltando à sua linha de raciocínio, se você virar para esse mesmo cara que está acostumado a fazer aí a normal, com 100 gramas de açúcar, pega na sua linha de raciocínio, a de coco com 200 e a de baunilha com 230, ele tá ali, ele sabe cada uma que vai trocar. Agora, se você do nada fala, não, a partir de amanhã a gente vai testar um novo sabor, e esse sabor é de tamarindo, e aí ele vai ser o dobro da quantidade da de coco, e ele já começa a pirar. Ele já, mas peraí, o dobro? Como assim o dobro? O dobro da de coco? É 400? Quanto será que é? 460? É só 200 e pouco? Então ele começa a inventar a teoria, por mais que você tenha explicado que é o dobro, mas você tenha dado alguns parâmetros. E aí você monta o descritivo, ainda assim ele ainda tem medo de errar. Por mais que a única coisa que alterou foi a quantidade de açúcar, ele ainda assim vai ficar meio complexado com isso e vai acabar errando. É muito comum. Sim, a mudança numa linha de produção, quer dizer, a mudança seria ou mudar o produto, ou inserir um novo produto, não é feito tão rápido, tão abrupto, né? Você acaba tendo que fazer ela meio lenta. Eu vou botar, olha, nós vamos produzir tamarindo, ela vai gastar 400 gramas, 460, mas nós vamos começar uma linha de testes, né? Vamos passar a receita, metade da receita e tal. Então você acaba tendo que fazer isso aí. Acaba tendo que ser meio inserido lentamente na produção. Porque se você fizer, amanhã a gente produz, você pode existir que você vai ter rosquinha sem açúcar, rosquinha com muito açúcar, você vai ter sem tamarindo, você vai ter um monte de coisa. Ela sai de cor de tamarindo e sabor de abacaxi ou de maracujá que nem tem na empresa. Não, você começa a... Então, o processo de produção acaba sendo, infelizmente, assim, você tem que... Né? Nós acabamos sendo bitolados a ser, assim, muito mecânicos também. Né? Aquele filme lá do Chaplin, né, que os caras só apertavam a porca, né? É aquilo ali. A gente tem que quebrar aquilo ali. A questão é você sai apertando porca até em casa. Mas é a verdade mesmo, esse ponto. Matheus, você Sim, que pode falar. está mais ligado à área que nós, a gente está indo. Alguns estão entrando agora, outros já têm um conhecimento, mas não têm um conhecimento a fundo. Tem alguma empresa hoje em dia, eu sei que nenhuma farmacêutica tem esse cacife, né? Porque determinadas produções levam até uma semana para serem trocadas, para trocar uma produção do dia para a noite e ela ser efetiva em si? Então, na verdade, trocar a produção depende muito do ponto que a gente está agindo. Mas se você estiver falando de agora tá rodando, por exemplo, vamos pegar aí uma empresa farmacêutica, agora tá rodando o remédio dipirona. E o próximo que vai entrar é um controlado, carbamazepina. Eles fazem essa troca aí de box em coisa de meia hora no máximo. Por quê? Eles fazem um setup, e aí esse setup eles vão trocar todas as ferramentarias, questão de contaminação cruzada e afins, e aí eles vão conseguir rodar. Só que para isso acontecer, vai ter outras pessoas no meio que já vai estar separando. Um vai tirar no box de pesagem essa mercadoria, o outro já vai pôr do novo produto, o gerente lá, o líder do setor já vai explicar para ele como é que roda o próximo. Então fazer essa troca de produto aí, ela acontece sim. Agora, se eu nunca rodei um produto e eu vou rodar ele agora do zero a primeira vez, é que nem o Antônio falou, você praticamente para esse setor naquele momento para tentar fazer isso acontecer. Porque vai surgir muito erro, vai surgir muita dúvida, e por mais que na sua cabeça o desenvolvimento e o planejamento seja simples, ainda assim, se tiver uma maneira de fazer errado, o colaborador vai descobrir como é que faz. Existe um cara de há muito tempo que ele chamado a lei de Murphy, né? Se tem que dar errado, vai dar errado mesmo. Eu vou arrumar um jeito de fazer errado. Então, o Murphy fez isso criar. Né? Tá. Existem alguns processos industriais, Matheus, também aproveitando o gancho do nosso colega aí, que é o seguinte, você tem que programar muito bem para fazer essa troca para girar tão rápido. Tá? Você falou num ponto assim, por exemplo, usando uma indústria farmacêutica, né?
Você tem que prever tudo antes de acontecer. Tá? Eu não sei se vocês conhecem do Marins. Você já ouviu falar no Marins? Matheus, você... Não me lembro de... Marins foi o primeiro cara que falou de qualidade no Brasil, o professor Marins, né? Falou muito de autoajuda e tal. Então ele falava uma coisa, ele viveu no meio dos aborígenes lá da Austrália. Então ele falava o seguinte, os caras, para eles iam caçar amanhã um animal, né? Então eles faziam toda aquela encenação na noite anterior para caçar aquele animal. Então, no outro dia, ele ia buscar aquele animal. Então, quer dizer, trazendo isso para a nossa realidade, o que é isso? Nós temos que fazer toda essa preparação para que a gente possa mudar essa linha de produção. Nós temos que nos preparar de todas as coisas. A gente brincou com o assunto dos erros, né? Mas nós temos que fazer toda essa preparação para mudar. Você quer ver um exemplo disso? A Fórmula 1. A troca do pneu na Fórmula 1. Eles exaustivamente treinam para ganhar tempo, porque eles sabem que ali vai ter erro, que ali vai acontecer. E eles têm que trocar um produto por outro, né? Trocar um produto. Então, para fazer essa troca, o que ele tem que fazer? Ele tem que treinar exaustivamente, porque a hora que chegar ali para trocar, ele já trocou aquele pneu, e só vai colocar no lugar. Então, quando você vai se preparar para mudar uma linha de produção, você tem que fazer todo esse treinamento antes. Ô, Matheus. Sim. Matheus. Boa noite a todos. Boa noite. Aconteceu comigo uma vez sobre estoque, planejamento e produção. Eu montei uma loja de manutenção de celular e não tinha muito conhecimento, e na hora de fazer as compras, eu saí comprando, por exemplo, capinha de todo modelo de celular, película, e eu não planejei e não atentei que modelo de celular muda muito rápido. Por exemplo, de 6 em 6 meses lança um modelo de celular diferente. E saí comprando várias capinhas, várias películas, vários acessórios. E o que aconteceu? Virou o ano, eu não consegui vender aquelas capinhas, elas foram ficando antigas, porque o celular já tinha saído de linha. E aí eu tenho capinha até hoje, essa colada de capinha de celular antigo guardada. E sim, serviu de exemplo para mim da questão de planejamento e estoque. Eu estoquei demais, coisa que foi ficando obsoleta e não consegui vender, e estou com isso até hoje guardado. Serviu de exemplo para mim, era só isso que eu queria tentar sobre isso. Não tem uma descrição melhor do que o aconteceu comigo. Então, a única coisa que eu consigo pensar nisso também, voltado até um pouco para a questão de empreendedorismo, do marketing, é você confiar um pouco mais nas suas decisões também. Quando você estiver fazendo um planejamento, um controle dentro da produção, confie um pouco mais no conhecimento e em dados, principalmente. Eu creio que quando você tinha essa lojinha sua, muito cliente chegava e falava, você tem que ter mais variedade disso, você tem que ter tal foninho, que lançou tal coisa para tal celular, não, você tem que ter isso e aquilo. Mas no final era só a opinião e visão dele. Ele mesmo não ia adquirir esse produto. Justamente, aconteceu isso mesmo. E aí eu fui comprando, fui pegando, fui estocando. Celular LG tal. Eu tenho várias capinhas, várias películas que não saíam estocado até hoje, e já o celular nem circula mais no mercado. Então, assim, foi assim, serviu de lição para mim. E agora, nessa aula que a gente está fazendo hoje, e na cartilha que o professor postou, eu estava justamente lembrando desses erros que aconteceu comigo, que agora não vai acontecer mais, né? Uma decisão de estoque. Né, de produzir. Isso, deu uma travadinha, mas eu entendi o que você falou no final. O que acontece nesse ponto aí? As empresas, elas fazem isso também, e às vezes elas fazem equivocada. Talvez vai chegar um pedido, vai ter que fazer alguma coisa, e aí você como responsável, você como líder, uma pessoa na ponta lá, não pode cair nessa pressão. Agir sempre baseado em dados, jamais
partir do achismo. Se você vai muito do achismo, sem planejar, sem olhar isso, o impacto no futuro é muito grande mesmo. E como você explicou a respeito aí das capinhas, eu acho que não tem exemplo melhor sobre manter nível de estoque aí, sem ter uma visão de mercado, sem entender ele muito bem. E o último ponto aí da nossa aula, então, sobre a questão de planejamento, gerenciamento e controle, é justamente isso. Você agir baseado em dados, baseado em informações. Jamais caia na pilha do isso é para ontem, isso é para nossa, aconteceu. Atrasado já está. Com problema você já está. Se você tenta resolver isso baseado simplesmente em apontar e vamos fazer, sem decidir, sem planejar nada, a chance de você piorar é muito grande. Eu falo o seguinte, é como se tivesse um ventilador, em cima dele tá cheio de farinha. E aí você pode fazer o seguinte, alguém tá falando, nossa, fulano tá indo lá ligar ele agora, vai lá e impede fulano. Se você for correndo demais, é capaz de você trombar com fulano e os dois bater lá no botão de acender e rodar do mesmo jeito e talvez ser pior, ainda quebrar e não ter como desligar depois. Então, agir baseado em dados, agir baseado em informações é o melhor que você tem a fazer. E o controle, ele funciona dessa maneira também. Chegou um pedido para a empresa. Esse pedido, ele vai entrar para rodar quando? Porque talvez, quando você está dentro da empresa, você tem muita informação do que entrou, dos pedidos que estão saindo, do que vai ser produzido. Então você tem muita noção do que está rolando. Só que você não pode trazer isso para o pessoal. Nossa, a empresa fechou um pedido de 5.000 unidades para o mês que vem. Você nem como que a gente vai fazer isso. Calma, espera fechar o negócio. Não se preocupa, você está na área da produção. Você não é responsável pelo marketing, você não é responsável pelas vendas. Você está focado naquilo. Na hora que eles passarem a falar é para produzir, você produz. Porque senão você fica tão pilhado no que vai vir depois que você não resolve o agora. Aí o que você faz com agora? Senão eu vou ter que fazer hora extra agora, eu vou ter que fazer isso agora para que eu tenha mais tempo para na hora que entrar esse pedido de 5.000 eu estar tranquilo 100%. Aí eles vão lá e cancelam o pedido de 5.000. Aí você gastou dinheiro com hora extra, você pressionou a sua equipe e agora você está com tempo ocioso e máquina parada. Então, não agir sem ter certeza, baseado em dados, vai te levar muito ao erro e fazer aquisições aí que não deveria também. Mais alguém quer comentar alguma coisa, quer falar de experiência, quer tirar alguma dúvida aí do que eu não tirei ainda? Se não, vou encerrar a aula por aqui. Depois eu vou postar ela no YouTube para os demais que não puderam participar aí desse nosso encontro.